Olá, queridos! Vamos começar a nossa reflexão de hoje fazendo algumas comparações entre os Salmos 1 e 2. O Salmo 1 enfatiza a lei de Deus, enquanto o Salmo 2 concentra-se na profecia. As pessoas no Salmo 1 se deleitam na lei de Deus, mas as pessoas do Salmo 2 desafiam a lei de Deus. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança, o Salmo 2 termina com uma bem-aventurança. O Novo Testamento não cita o Salmo 1 em momento algum, mas cita ou faz alusões ao Salmo 2 mais do que qualquer outro salmo. Ele é usado pelo menos em 18 ocasiões. Isso porque este é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo profético, citado no Novo Testamento com referência a Jesus, embora também seja um salmo que retrate um fato real da época de Davi, que é o autor desse salmo. Você vai ver ao longo das nossas reflexões que alguns salmos são para serem vistos, outros para serem sentidos, mas este é um salmo para ser ouvido, pois é o registro de 4 vozes. A primeira voz para ser ouvida é a voz das nações. Davi inicia o salmo com uma expressão de admiração, fazendo uma pergunta para a qual ele não espera resposta, pois na realidade não existe resposta. Os reis e outros governantes menores formam uma conspiração para romper os vínculos que o Senhor havia estabelecido para o próprio bem deles. Eles não percebem que sua fúria contra Deus é uma atitude totalmente inútil. As nações não estão se rebelando contra Deus num sentido abstrato. Estão desafiando o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, não querendo que ele reine sobre eles. O termo Messias vem de uma palavra hebraica que significa ungir. O equivalente na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, é Cristo. Portanto, Messias no hebraico e Cristo em grego significam ungido. O verbo levantar no versículo 2 significa preparar-se para a guerra. As consequências dessa rebeldia contra o Senhor e seu Cristo são descritas na carta de Paulo aos Romanos e não são nada agradáveis. Mas por que toda essa fúria contra Deus e o seu ungido? Porque eles pensam em Deus como um Deus opressor, o que é uma evidência de insanidade espiritual, porque Deus não traz escravidão. Pelo contrário, é Ele quem nos livra da escravidão. O próprio Jesus disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A segunda voz a ser ouvida é a voz de Deus, o Pai. Deus olha dos céus para o comportamento dos homens e zomba deles. Deus não está com medo, confuso ou deprimido com a oposição. Ele simplesmente ri de tudo isso, assentado no seu trono em perfeita paz e segurança. Afinal, para Deus, os maiores governantes são como a grama a ser cortada, e as nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Ele despreza toda a ostentação orgulhosa e a violência daqueles que procuram impedir o cumprimento da sua vontade. Ao longo dos séculos, muitos se opuseram a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Cada um desses oponentes ficou frustrado ou foi completamente destruído. Note que Deus ri no céu, mas não permanece inativo. Ele vai agir. Mas antes de agir, ele fala à humanidade rebelde. Isso mostra a grande misericórdia de Deus. Ele tem todos os motivos e todo o direito de simplesmente agir contra os homens desafiadores. Mas o seu amor e a sua misericórdia o constrangem a falar uma palavra de advertência antes de agir. Deus quer que a humanidade rebelde e desafiadora saiba que ele estabeleceu um rei. Especialmente os reis e governantes devem saber que existe um rei maior do que eles. O rei constituído por Deus é estabelecido em Jerusalém ou no Monte Sião. É impossível compreender a mensagem desse salmo sem identificar nele a presença de Jesus Cristo. Sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e sua entronização em glória, sua volta e seu reino de justiça sobre a terra. A próxima voz a ser ouvida é a voz do Filho,
o rei entronizado. Ele anuncia o que o pai lhe disse, identificando-o como filho, gerado do pai. O escritor aos Hebreus cita essa passagem como evidência da divindade de Jesus, que, como filho, é superior aos anjos. Embora os anjos às vezes sejam chamados de filhos de Deus, no sentido mais genérico, o Pai nunca chamou a nenhum anjo específico de meu filho. Isso está reservado unicamente a Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O fato de ser gerado por Deus é um contraste com um ser criado. Descreve um relacionamento entre dois seres da mesma natureza. Um homem pode criar uma estátua, mas um filho ele gera. Jesus não foi criado, mas sim gerado. Ele é o criador de todas as coisas e nele tudo subsiste. O pai prometeu ao filho vitória absoluta sobre as nações, o que significa que um dia ele governará e julgará todos os reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu essa honra em troca de sua adoração, mas Jesus recusou. O livro de Apocalipse descreve uma consumação emocionante desta herança. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O ungido do Senhor tem um poder tão grande sobre as nações que elas são como potes de barro que ele pode quebrar com um golpe de uma barra de ferro. Isso mostra por que é uma tolice as nações desafiarem o Senhor e o seu ungido. Não há razão nem benefício para a sua oposição desafiadora. Diante do decreto do Pai, do julgamento prometido, bem como da entronização vitoriosa do Filho no céu, ouve-se a quarta voz, a voz do Espírito Santo, que é a voz da oportunidade. E ele faz 3 apelos. O primeiro é aos reis e aos líderes, instruindo-os a desistirem da sua tolice de tentar desafiar o Senhor. O segundo apelo é para que eles deixem seus pecados e se rendam a Deus, dando-lhe a devida reverência. Só assim eles poderão alegrar-se, mas com o coração cheio de temor. E o terceiro apelo é dirigido ao coração, pedindo um amor submisso ao rei. No mundo antigo, os governantes vassalos demonstravam sua submissão beijando a mão ou a face do rei. E o Espírito Santo encerra com uma palavra de advertência e uma de bênção. A advertência é que esse rei amoroso também pode irar-se de repente e revelar seu santo furor. E a palavra de bênção é bem-aventurança prometida a todos os que creem no Filho de Deus, que é promessa que continua em vigor até o dia de hoje. Essa palavra nos coloca em uma posição em que devemos decidir. Podemos desafiar a Deus e perecer, ou podemos nos render a Ele e sermos abençoados. E no nosso próximo encontro, nós vamos refletir sobre o salmo que Davi compôs quando fugia do seu filho Absalão. Um salmo maravilhoso que você não pode deixar de aprender a lição maravilhosa que ele nos traz. E eu espero você amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.